Com a chegada das férias e início da alta temporada, criminosos foram flagrados assaltando um casal dentro do mar. Ambos passeavam de caiaque na Praia dos Milionários, em São Vicente, litoral aqui de São Paulo, quando foram surpreendidos pelos criminosos que estavam em uma moto aquática. Segundo as vítimas, os bandidos roubaram as alianças do casal, avaliadas em cerca de R$17 mil, e ainda agrediram um homem com um remo. Após o crime, flagrado por banhistas que estavam na faixa de areia, a dupla deixou o local rapidamente em direção ao mar aberto. A polícia afirmou que está investigando o caso e tenta identificar os criminosos. Um episódio assim absurdo que eu confesso que eu jamais tinha visto uma cena como essa, Diego Tavares. Coisa de Brasil, né, David Tarso? Enfim, não dá para, de fato, exigir que o Estado patrulhe o mar. Não é razoável que se exija isso. Mas eu acho que, do ponto de vista simbólico, a gente consegue ver com muita clareza o ambiente de permissibilidade para o crime no qual o Brasil se converteu. Por que será que duas pessoas têm a brilhante ideia, numa manhã, de pegar um jet ski e fazer um assalto a banhistas numa praia em plena luz do dia e ainda agir dessa forma, de forma violenta, agredindo, como nós repercutimos aqui, com um remo, a vítima do assalto? É porque aqui essas pessoas não têm qualquer medo de serem punidas por seus crimes. Elas não têm medo de que recaia sobre elas as consequências da lei. Como eu disse, é uma questão de ambiente. Isso se reflete para todo o Brasil. Aqui, se nós temos uma explosão nos crimes de violência contra a mulher, é porque existe também um ambiente de permissibilidade. Se nós temos uma alta no roubo de celulares em pontos de ônibus, né, aquele famoso assalto de dois caras numa moto, não uma moto d'água, mas uma moto convencional, é porque nós temos um ambiente de permissibilidade. O que acontece no Brasil é muito bem estampado por aquela frase clássica do Marquês de Beccaria: o que inibe o crime não é o rigor da pena, é a certeza da punição. E, infelizmente, o que nós temos aqui são criminosos que têm certeza que podem praticar os seus crimes e que não serão punidos por eles. Agora, é impressionante, né? Quando a gente vai para as praias aqui no litoral, principalmente no litoral sul paulista, a insegurança de você usar uma aliança, um cordão de ouro. Eu mesmo gosto de utilizar, e a aliança, obviamente, até gera complicações matrimoniais, né? Então, assim, inclusive eu já perdi uma vez uma aliança em alto mar, na lua de mel, e aí tive um conflito imenso. Mas hoje a esposa entende e é um hábito que você tem que acabar mudando na sua rotina, onde você não pode mais exibir qualquer tipo de ouro, porque senão você corre o risco ali de ter, igual a gente viu o episódio já acontecendo, uma mulher correndo, teve o dedo mordido por um bandido. Então, assim, essas situações vão se avolumando e vão se agravando. A gente tem a Operação Verão ali na praia, no litoral paulista, contempla também a cidade de São Vicente, só que dentro do mar a pessoa não ter segurança, essa para mim é nova, Dávila. É nova e é mais um sinal de que as estatísticas não condizem com a realidade. Apesar do governo do estado de São Paulo sempre estar mostrando aqui os dados da queda de furto, roubo e tal, no fundo ninguém se sente seguro. Aliás, tá aí a prova. Você é banhista no mar, passando as férias, agora vem um novo tipo de assalto. Você já ficava preocupado na areia, né? Você, na areia, não posso andar de manhã, a preocupação quando eu tava ali na areia. Exatamente. Se movimentando, opa, calma aí, deixa eu olhar em volta aqui para ver se não tem ninguém, né? Até para usar o celular. Agora, dentro do mar... Não, dentro do mar, Não, e o pior, não só é a impunidade, como bem lembrou o Diego Tavares, mas foi a atitude dos policiais em relação... dando com conformismo. É assim mesmo, olha, se quiser faz um BO lá, não tem nada o que fazer. Como assim? Como assim? Como é que a polícia pode reagir dessa forma? É um absurdo total. Ou seja, conformismo em relação ao crime, impunidade e agora estatísticas que não correspondem ao sentimento das pessoas passando verão na praia. Então, assim, fica muito difícil nós entendermos que o Estado está realmente fazendo o seu máximo para botar esses bandidos na cadeia, para acabar com a impunidade que tanto tira o sono dos brasileiros. Porque tudo você é hoje motivo de perder o sono, perder inclusive a vida ou ser agredido por coisas como uma aliança. Então agora você vai para a praia, não pode...
Então, você não vai poder mais levar dinheiro pra praia. Você vai ter que chegar a fazer fiado, e aí no último dia da praia, você vai lá pro cara da água de coco, pro sorvete, lá passar lá no seu prédio lá, que você vai pagar, porque não dá pra levar absolutamente nada na praia desse jeito aí. Imagina dentro d'água. Como é que você vai assaltar alguém dentro d'água? Dentro d'água você não tem nada. Mas tem lá uma aliança, e isso é motivo disso. Ou seja, mais um retrato da impunidade e de um certo inconformismo de algumas autoridades ao tratar como se fosse a coisa mais corriqueira no mundo. Não pode ser. Nós temos de mostrar sempre a nossa solidariedade e indignidade com esse tipo de crime. Agora, o que chama atenção também é que uma moto aquática não é um valor assim, não é barato para você adquirir uma, né? E as pessoas assaltando com uma moto aquática, precisa ver também se estava registrada, se era em nome de quem, ou se até mesmo a moto aquática utilizada, assim como acontece com as motos de verdade, né, que circulam pelas ruas, se não se trata de um objeto de furto ou roubo também, né, Musa? Sem dúvida. O que é grande a probabilidade, né? Dificilmente uma pessoa que está praticando isso foi uma loja que comprou com jet ski, com nota fiscal, com dinheiro certo, declarado. Acho bastante improvável. Não quero fazer nenhum tipo de juízo, mas acho improvável. Mas uma coisa que o Diego falou, que traduzindo aqui, que tem até um estudo que eu recomendo ler, um livro, melhor dizendo, de um economista que foi prêmio Nobel em 1992, o Gary Becker, eu já mencionei aqui. Ele mencionou que exatamente isso que o Diego falou, que quando nós fazemos algum tipo de ação, qualquer uma, em nossas vidas, desde uma criança, um adolescente, um adulto, você mede as consequências que você pode ter versus os benefícios daquela ação. E no roubo funciona exatamente igual. Então o sujeito vai lá, ele faz o cálculo mental, mesmo que rápido, qual é a probabilidade de eu ser pego e realmente sofrer uma punição forte versus o benefício desse furto, desse roubo, desse sequestro, o que quer que seja. E no Brasil, de fato, a probabilidade dele ser pego e ficar preso de verdade, cumprir uma pena de verdade, até a Constituição permite, se ele pega vários anos, ele sai um sexto da pena, bom comportamento, lê um livro, fez gol aos domingos no jogo da prisão, ganha lá alguns dias de folga, enfim. Me parece que esse cálculo ele é muito óbvio. Se você rouba um celular, rouba uma joia, rouba um carro, a probabilidade de ser pego é muito baixa, até porque o que o Dávila falou é muito real. O policial não pode responder dessa maneira. Mas o policial também sabe que se ele correr atrás do cara, vai prender, em 2 segundos essa pessoa está solta. Então, o sistema como um todo ele está completamente apodrecido. A gente precisa recomeçar absolutamente do zero. Como o país até o momento já deu errado. A gente precisa transformar isso em algum lugar onde a moralidade supere esse tipo de cena que está cada dia mais constante em nosso dia a dia no Brasil. E muitas vezes também a gente vive numa inversão de valores, né? Como, por exemplo, eu citei aqui que eu tenho um receio, assim como muitas pessoas também, nas praias do litoral paulista, principalmente no litoral sul. Santos, né? Guarujá, cidades onde até mesmo incursões por parte da polícia dificilmente são feitas porque há troca de tiros envolvendo os policiais e os bandidos. Agora, se você for para Paraty, uma cidade que eu me lembro, também Porto de Galinhas, lá no Nordeste, são cidades turísticas onde você pode deixar o celular na mesa, você pode continuar com o seu cordão de ouro, pode utilizar a sua aliança, porque até mesmo eu fiz a pergunta, né, às pessoas locais ali, os nativos, e disse, como é que é a segurança aqui? Tem que ficar preocupado com o celular? Não, patrão, pode deixar em cima da mesa, tudo. O atendente até mesmo de uma barraca disse isso. Pode deixar tudo em cima da mesa que ninguém mexe, aqui tem comando. Eu falei, que comando? Ele falou, não, comando da facção, então se roubar, eles são punidos. Olha a inversão de valores que a gente vive em diferentes localidades aqui do nosso país, Dávila. É exatamente isso. Provavelmente, esse litoral sul, essa cena que nós estamos assistindo, patética, é provavelmente aquele negócio assim, falar, tem um jet ski aqui na casa, o patrão só vai chegar no fim de semana, então vamos aproveitar aqui que não tem o patrão aqui, vamos aproveitar esse negócio aí, dar um rolê aí, roubar uma aliança e ir lá comprar um baseado com esse negócio aqui. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Isso é impunidade. Isso é justamente Gary Becker na prática, como o Bruno Musa disse aí. Então, é assim que acontece. Aí quem vai falar? É óbvio que o cara não tem o jet ski, não é dele, nada, mas provavelmente é isso. Aí o patrão não vai esse fim de semana aqui, tá livre aqui, vamos pegar isso aqui, vamos dar um rolê, fazer isso aí, roubar uma aliança e comprar um baseado ali no canto. É isso. Porque na praia, provavelmente se roubar uma aliança, começa aquela correria, o cara pode ser pego.
pela polícia, pode ser pego até pelos banheiros que podem cercar quando vê que tem 2 ou 3, quando tem uma multidão. Agora aqui não, ele rouba e vai embora. Então, é assim, nós não podemos nos conformar com a impunidade. Este é o ponto vital. Nós não podemos aceitar as coisas como elas são assim. Não, não é, isso não pode ser normal. Isso é anormal e precisa todo mundo tratar isso dessa forma. Não só cidadãos, polícia, sistema de justiça. Não dá para pegar 40% e soltar na audiência de custódia só porque o cara roubou a aliança. Esses absurdos é que acabam fazendo com que o Gary Becker tenha razão. Nós só estamos incentivando as pessoas a cometer pequenos crimes, porque elas vão ser liberadas numa audiência de custódia, e aí continuam a vida. Por isso que nós temos aí passagens de polícia, David Tarso, de pessoas que já roubaram 30, 40, 50 vezes, estão soltas de novo. Isso mostra a falência do sistema. Daí a importância desses projetos que estão no Congresso Nacional, como é o PL da antifacção e a PEC da segurança pública. Nós temos de dar um basta nisso. E isso nós precisamos de 3 coisas: legislação, implementação da legislação e, como bem lembrou o Diego Tavares, certeza de que o crime será punido. Porque quando os juristas, né, eles ali se manifestam, dizem: eu só estou seguindo aquilo que está previsto na lei. Então, realmente, a gente precisa de mudanças. Nós vamos para um rápido break. Daqui a pouquinho estamos de volta com outros assuntos para repercutirmos aqui nessa reta final